Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse domingo, dia 29 de dezembro. O ano está chegando ao final. Nesse domingo, com mais jogos do que no sábado, eu separei 7 partidas para a gente poder comentar. Eu acredito que muita gente vai ter um interesse maior nesse jogo do City com o Leicester por conta da dificuldade que o City tem tido nos últimos jogos, principalmente nesse último empate dentro de casa contra o Everton. Mas, se me permitam uma opinião, tem outros jogos muito interessantes também no dia de hoje. É claro que esse aqui gera um pouco mais de atração para saber o quanto tempo ainda vai durar essa crise do City do Guardiola, mas tem outros jogos muito interessantes nesse domingo. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 29 de dezembro. Vou começar esse planejamento com Napoli e Venezia às 11 horas da manhã. Primeiro você vai sentir uma diferença muito grande na qualidade da minha imagem. Não que isso interesse muito, né? O interessante é o conteúdo. E no meu som. Estou fora do meu ambiente de trabalho. Estou fazendo uma viagem nesse final de ano. Mas não vou deixar de planejar o meu dia nem de trabalhar os jogos, tá? Então, perdoem aí esse áudio um pouco modificado. A minha imagem, enfim, não dá para melhorar essa cara feia, né? Mas vamos começar às 11 horas da manhã com o Napoli e Venezia. Por que eu separei esse jogo? Primeiro, temos um confronto neste domingo entre um postulante ao título, que é o Napoli, que hoje, com o Antônio Conte, na minha opinião, passa a ser um fortíssimo candidato de verdade, tá? Contra uma equipe lá de baixo da tabela, que hoje disputa contra o rebaixamento. Além disso, no sábado, nós temos, que está rolando ainda, né? Você deve estar vendo esse vídeo à noite, então você já sabe o resultado, estou gravando esse vídeo na sexta-feira. No sábado, existe um grande confronto entre Atalanta e Lazio e Atalanta. E esse confronto, se a Atalanta se complicou, a gente pode ter um benefício do Napoli. E a Inter de Milão também joga nesse sábado, se não me falha a memória, contra o Cagliari. Então, se a Inter venceu, o Napoli também vai ter aqui uma ameaça, mas se ela se complicou, o Napoli tem um benefício. A 1,27, eu sei que o Napoli enfrenta um adversário acessível, mas o Napoli já não venceu esse jogo ainda. Ele precisa mostrar trabalho, né? Ele precisa mostrar serviço. Para esse tipo de adversário, você não pode vacilar, né? Então vamos dar uma analisada no contexto aqui, principalmente dentro do PDF de apoio, para saber como é que vem a equipe do Napoli. Eu estou gravando de um notebook, então eu preciso mudar a tela devagar aqui para ter certeza que vocês estão vendo o que eu estou vendo, mas a gente vai chegar lá, tá? Primeira coisa que me chama a atenção, o Napoli vem de 2 derrotas nos últimos 3 jogos dentro de casa. Contra quem foram e esses adversários e para quem foram essas derrotas? Vamos olhar juntos aqui. Napoli em casa perdeu para Lazio na Série A, havia perdido já para Lazio na Copa Itália na casa da Lazio e tinha sido eliminada, e também perdeu para Atalanta. Perdeu para 2 adversários, 2 postulantes ao título. Então o que tem acontecido... Ó, balõezinhos. Quando eu faço assim, sai balão. Se eu fizer assim, costuma fazer um like também, né? Enfim, é bom que você já deixa o like no vídeo. Perdeu para 2 postulantes ao título. Isso aqui é péssimo, porque não adianta você ganhar de uma equipe acessível e entregar ponto para os seus concorrentes, né? Ó, ganhou do Lecce, ganhou da Roma, ganhou de 2 equipes que teoricamente não vão brigar pelo título e perdeu para 2 equipes que estão brigando pelo título. Então isso é um problema. O time do Venezia, fora de casa, ele vem de péssimos resultados, se não me falha a memória do que a gente viu aqui no PDF de apoio. O Venezia ainda não conseguiu vencer uma mísera partida fora de casa. Porém, é uma equipe que saiu na frente em quase 50% das partidas fora. Isso aqui levanta um alerta. Mas é uma equipe que sofreu mais de 2 gols de média fora de casa, tá? Então nós temos um Napoli que sai mais na frente do placar, que tem mais vitórias, que falha menos em marcar e que fica 50% dos jogos sem sofrer. Tudo isso vai passando bastante confiança, né? Primeiro tempo do Napoli não passa confiança. Aqui é um primeiro problema. A gente viu que o Venezia tem um problema de sair bastante na frente do placar, quase 50% é um número alto. E nós temos um problema do Napoli agora que não é um exímio favorito no primeiro tempo. Quando a gente busca uma cotação, quando a gente tem pela frente uma cotação de 1,27, como é o caso do Napoli, a gente não pode negociar uma perda de controle do jogo. Eu quero o Napoli controlando o jogo desde o início. Só que o Napoli não costuma fazer isso no primeiro tempo. E isso prejudica. Então, para você que é um trader assim como eu confio que em algum momento desse jogo o Napoli vai ter o controle do jogo. Só que eu não tenho certeza se esse controle vai ser desde o início. Por isso, tomar cuidado e trabalhar ao vivo, tá? Vou colocar aqui a nossa expectativa de um back favorito, tá? Mas tomar cuidado para não entrar no pré-live ou a qualquer custo só porque o Venezia é um time de baixo de tabela. Primeiro, espero o Napoli te mostrar para você ter mais confiança,
Tá certo? Estamos combinados? Outra coisa, para mercado de gols, o time do Napoli não é um time extremamente goleador. Média de 1,5 gols marcados apenas dentro de casa. Já o time do Venezia sofreu 2,1 de gols fora de casa. Ou seja, quem está puxando esse jogo para o over é o Venezia. Se você quiser trabalhar gols aqui, o cenário mais indicado é o Napoli na frente, de preferência marcando mais cedo, para que você possa buscar o Napoli jogando no contra-ataque. Mas eu não buscaria mais do que 2 gols. Acho que pelo menos 2 gols é o suficiente. Só a última coisa, antes da gente fechar, vamos dar uma olhada nos momentos dos gols. O Napoli melhora muito no segundo tempo. Ó, isso aqui já é uma resposta pra gente. Tentar buscar talvez um back favorito no Napoli no final do jogo pode ser interessante. Momento dos gols, olha que curioso. O Napoli marca 33% dos seus gols a partir do minuto 76. E também sofre 33% dos seus gols no finalzinho do jogo. Então dá pra gente pensar num cenário de over limite, se o jogo estiver desempatado. E o time do Venezia, isso aqui é um perigo, tá? O time do Venezia marca 43% dos seus gols nos primeiros minutos. Então, para você que vem para fazer um back favorito, toma cuidado para não tomar um gol contra a posição, principalmente se o Venezia estiver dando sinal de que ele está contra-atacando com frequência. Se for um gol aleatório, um gol espírita, como a gente brinca, né? Um gol da bunda, com perdão da palavra, não tem problema. Estou a favor do Napoli, o Napoli está amassando, do nada o Venezia puxa um contra-ataque e marca um gol. Paciência, faz parte do nosso contexto. Agora, o Venezia já puxou um contra-ataque, 2, já finalizou no gol 2, 3 vezes e eu tô ali parado a favor do Napoli, eu tô caçando sarna para me coçar, tá bom? Então toma um pouco de cuidado com isso. Se você é um punter, busca as extremidades. Talvez uma vitória do Napoli no final do primeiro tempo, ou uma vitória do Napoli no HT, ou uma vitória do Napoli no FT no final do jogo. Eu não descarto a possibilidade de tentar buscar esse back Napoli no finalzinho se o Venezia cumprir o propósito de se defender muito bem. Agora, se ele sofrer um gol cedo, aí provavelmente o Napoli vai ter a condição aqui de ampliar o placar. O Napoli tem vencido equipes acessíveis e entregado pontos para equipes de maior força e que briga pela mesma coisa que o Napoli, que no caso é o título. 11h30 da manhã, o jogo que provavelmente vai causar aí a maior euforia, né? De novo, o time do Guardiola tentando espantar a crise que enfrentando agora mais uma equipe debaixo da tabela. Já enfrentou o Everton, se complicou, e agora enfrenta a equipe do Leicester, que não é uma equipe boba. O Leicester subiu muito bem da segunda divisão. É um time, não vou dizer extremamente bem treinado, porque o Leicester agora está com seu novo treinador, que se destacou brevemente no United, né, o Van Nistelrooy, mas é um Leicester que tem casca, que tem uma determinada história já na Premier League, foi campeão recentemente, né? Digo aí, se a gente colocar no contexto dos últimos 15 anos, mas o fato aqui não é analisar o Leicester. O problema aqui é analisar o City, porque antigamente era muito fácil fazer uma análise do City. A gente conhecia como os jogadores desempenhavam e a gente entendia o que o time poderia entregar. O que está acontecendo agora é que o time não entrega, né? Então qualquer cotação para o City hoje me causa calafrio. A 1,36 então, eu não colocaria meu dinheiro hoje no Manchester City a 1,36. Se o City não conseguiu vencer o Everton em casa, no Etihad, com uma cotação parecida, como que eu vou confiar no City para vencer o Leicester? Sinceramente, eu hoje não colocaria meu dinheiro no City no pré-jogo, de olho fechado. Agora, se dentro do jogo o City me apresentar uma superioridade, assim como foi no início do jogo contra o Everton, antes do gol do Bernard, assim como foi antes do pênalti perdido pelo Haaland, aí eu quero estar a favor daquele momento, trabalhando o momento, não para deixar correr até o final. Por quê? Está acontecendo com o City a questão do emocional. O City hoje tem um problema seríssimo emocional. Quando ele está na frente do placar, e é uma coisa que costuma acontecer com times pequenos, e o City não é pequeno, ele é gigante, de estar na frente do placar e às vezes ficar torcendo para o jogo acabar, para colocar logo esses 3 pontos no bolso e respirar. Só que nessa de você ficar torcendo para o jogo acabar, o adversário está fazendo gol. E aí não está dando tempo de buscar recuperação, né? De buscar uma vitória. Então hoje, quando a gente olha para uma cotação do City a 1,36 e olha para isso daqui, 4 derrotas nos últimos 5 jogos, 5 partidas sem vitória fora de casa, isso aqui assusta muito mais do que um Leicester que também só venceu 2 partidas nos últimos 8 jogos. Ah, mas o City tem... Beleza, tem N fundamentos e fatores e características que eu posso analisar para ter confiança no City. Mas olha ali o que o Leicester apresentou. O Leicester não apresentou 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
nos últimos 8 jogos. Fala para mim o que o City apresentou. 4 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Hoje, o City desempenha fora de casa exatamente em resultado o que o Leicester desempenha em casa. Então, eu jamais vou te aconselhar a entrar a favor do City a qualquer preço. Se for para trabalhar momento, show de bola. Inclusive, volto aqui para a gente poder marcar esse back favorito no City. Théo, você está dizendo que o City vai vencer. Não, estou dizendo que o City, em provável momento no primeiro tempo, pode ter domínio do jogo para te dar condição, se você é um trader com metodologia validada, para trabalhar a favor dele. Agora, eu colocar meu dinheiro a 1,36, independente da stake, se é 100% dela, 50% dela, 25% dela, a favor do City para deixar correr até o final com essa cotação aí, não tenho amor ao meu dinheiro. Hoje o City não merece investimento meu, a qualquer preço e pré-jogo, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, vamos dar uma olhada no desempenho, porque hoje já não dá para duvidar de um time marcando gol no City. O City tem sofrido gol com muita frequência. Apenas em 11% dos jogos do City, ele deixou de sofrer gol fora de casa. Assim como em apenas 11% dos jogos do City, ele deixou de marcar gol fora de casa. A mesma coisa vale para o time do Leicester em casa. Então, hoje, esse ambas marcam aqui, ele é extremamente provável. E o mercado está pagando já 1,61. Antigamente, esse ambas marcam aqui ia estar 2, 2,20, 2,10. Mas está 1,61. Por quê? Porque o mercado já não duvida mais de um time do City sofrendo gol. Eu também não duvido. Não trabalho ambas marcam, não tenho metodologia, mas eu não duvido. Assim como não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhada no desempenho do City no primeiro tempo. Isso aqui, me assusta muito. Por quê? Eu olho para o Leicester e consigo criticar várias coisas. Só que eu não consigo olhar para o City e elogiar tanto. Porque é uma equipe que sofre tantos gols quanto a equipe do Leicester. E no segundo tempo, o Leicester ousa ter melhores números do que a equipe do City. Então, para você, presta atenção, para você trabalhar hoje a favor do City, você tem que estar muito confiante no momento do que ele está jogando em campo. E não no pré-live, tá? De novo, eu te aconselharia aqui, se você pretende trabalhar, se você é um punter e pretende buscar algo a favor do City, que seja na extremidade, principalmente no final do jogo. Olha só, 36% dos jogos do Leicester em casa, ele marca depois do minuto 76. E se a gente somar aqui, essa somatória é interessante, 64% dos jogos do Leicester em casa, ele marca depois do minuto 60. O time do City marca em 38%, se somar aqui, dá 46% depois do minuto 60 e também sofre com muita frequência no final. Então é um City que marca muito no meio do primeiro tempo e no final do jogo. Isso quer dizer que esse miolo aqui, os últimos 30 minutos, é um excelente momento para se trabalhar mercado de gols. Independente se o jogo está 1-0 para o City, 1-0 para o Leicester, 0-0, é um cenário interessante para se trabalhar o mercado de gols. E eu olharia com carinho para esse over limite, ou até mesmo, se for 60 minutos mesmo, o over à frente, para trabalhar 2 gols, tá? Coisa que eu não te indico fazer nesse jogo, isso daqui, trabalhar a correção de preço. Por quê? Muito provavelmente, a correção de preço vai estar atrelada mais ao time do City do que ao Leicester, se o City não conseguir entregar o que promete no início. E aí, trabalhar contra o City, mesmo que o momento do City seja muito ruim, o mercado ainda vai ter confiança, o mercado não vai se movimentar tanto quanto você gostaria, e se você não tem uma metodologia muito bem organizada, você pode acabar tomando um gol contra a posição. Então toma um pouco de cuidado. Eu não duvido do City, até podendo vencer esse jogo, mas também não duvido de um City tomando gol aqui pro Leicester. E aí é aquele tipo de adversário que é péssimo você pegar, porque muita gente acaba pensando que é agora que vai sair do buraco, e o Leicester não é besta. O Leicester sabe jogar bola e pode complicar a vida do City por aqui. Meia hora depois, ainda na Inglaterra, o Tottenham enfrenta o Wolverhampton, e eu vim para esse jogo muito enviesado pro mercado de gols. Eu não tô afim de trabalhar o mercado de resultados. Por quê? Eu sou um trader. E como um trader, eu vou buscar movimentação de preço, correção de preço, estar a favor do time que está melhor, ou até mesmo contra o time que está pior, corrigir uma odd de um favorito. Posso fazer várias movimentações. Porém, o Tottenham é um time safado. O time do Tottenham, ele gosta de jogar em velocidade. Então, ele vai chamar o Wolverhampton para cima, ou aproveitando o estilo agressivo do Wolverhampton, que está numa fase boa. Inclusive, venceu agora o United no último jogo, né? Isso aqui foi um resultado muito importante, né? Se não me falha a memória, o Wolverhampton assume aqui 2 vitórias consecutivas que ele não fazia há muito tempo, né? Desde novembro, desde o comecinho de novembro. Então, é um time que está com confiança e já é um DNA de um time agressivo. Se eu ver o Tottenham começando levemente aqui de maneira titubeada, não jogando tão bem, eu vou querer me enfiar nesse lei Tottenham e eu sei que eu vou acabar me complicando, porque o Tottenham é um time traiçoeiro de contra-ataque. Então eu já venho nesse jogo com a ideia de trabalhar gols. E não duvido de um ambas marcas. Vamos ver junto aqui por que eu tô com essa ideia. Olha só no PDF de apoio. O time do Tottenham não
não vence há 4 jogos em casa. São 2 derrotas consecutivas. Porém, é uma equipe que falhou em marcar pouquíssimas vezes. 23 gols marcados em 9 jogos, uma média de 2,56 e 17 gols sofridos em 9 jogos, uma média de quase 2 gols por jogo. Ou seja, aqui eu já tenho uma média somada de 4,4 gols por partida da equipe dos Spurs, né? Acho que é assim que fala. Então, tem que respeitar esse Tottenham para gols, hein? Puta merda. Já o time do Wolverhampton também é um time que falha pouco em marcar fora e que sofreu gol praticamente em todos os jogos fora, com uma média de 2,2 gols sofridos por partida fora. Então, por si só, já me cresce essa vontade de pelo menos o over 2,5. Outra coisa, 78% dos jogos do Tottenham e 67% dos jogos do Wolverhampton, dentro e fora respectivamente, com ambas marcam. O Tottenham não passa confiança no primeiro tempo, é um jogo mais parelho, mas no segundo tempo o Tottenham é bem mais agressivo, né? Então, se você pensa em trabalhar alguma coisa a favor do Tottenham, por sua conta e risco, que seja no segundo tempo. Olha só que curioso também para você que gosta de trabalhar over limite. 33% dos jogos do Wolverhampton fora e 26% dos jogos do Tottenham em casa, com gols no final. Inclusive o Tottenham cresce muito nos últimos 30 minutos também. Então, além de um cenário plausível aqui de um over 2,5, você ainda pode pensar, caso você não tenha oportunidade para o 2,5, e mesmo que você tenha ao longo do jogo, você pode pensar também em cenários de gols tardios aqui, tá? Over limite, over à frente, pode ser interessante. O que pode deixar esse jogo xoxo? Um 0-0. Acabou de terminar redundante, né? Mas terminou agora o Brighton e Brentford. Jogo, expectativa de gols, ó, lá em cima. O jogo foi 0-0. O 0-0 ele mia bastante o mercado de gols. Então, de preferência, se posicione a favor de gols com o jogo desempatado. É o melhor tipo de cenário, tá bom? 2 da tarde, a Juventus do Thiago Motta enfrenta a Fiorentina em Turim. Cotação da Juventus de 1,91. A gente sabe que hoje não dá para descartar nem Juve, nem Fiore da briga pelo título. Porém, se você olha a pontuação da Atalanta com 9 pontos de diferença, já fica um pouco mais complexo. A Fiorentina tem um jogo a menos, mas a gente sabe que a Fiorentina não costuma entregar muito nos finais de campeonato, tá? Então, talvez a Juventus, com essa progressão do trabalho do Thiago, possa entregar um pouco mais no final. Mas ainda assim eu não consigo descartar a briga pelo título. E eu também não consigo descartar aqui uma Juventus podendo se complicar. Se eu tenho hoje 2 equipes empatadas com 31 pontos, com a Fiorentina tendo mais vitórias e um jogo a menos, eu não descarto a Juventus podendo se complicar contra a Fiore, tá? Isso aqui não quer dizer que a Juventus não vai vencer. Quer dizer que a Fiorentina pode fazer um jogo decente, saindo na frente da Juventus, segurando a Juventus, não deixando a Juventus vencer. Enfim, esse é o contexto de complicação, tá? Porém, a Juve, em casa, ainda não perdeu. Junto com o Bolonha, a Juventus é a única equipe em casa que ainda não perdeu nenhuma partida. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio? Olha só como a Juventus vem. Sim, não perde, mas aí a gente precisa fazer uma crítica. Não tem vencido, né? Marca pouquíssimos gols, sofre pouco, mas marca pouquíssimos gols. 2 vitórias nos últimos 9 jogos em casa. Isso aqui, para bom entendedor, boa palavra basta, isso daqui vai tirar a Juventus da briga pelo título. Não tem condição de você ganhar campeonatos tendo esse tipo de pontuação em casa, independente se você está invicto ou não. Era melhor para a Juventus ter vencido 6 partidas e perdido 3 ou 2 do que ter empatado esse tanto de partida. 3, 4, 5, 6 empates. Se tivesse vencido 3 aqui, desses 6, estaria muito melhor colocada e estaria disputando muito mais próximo o título. Não estou descartando o título da Juve, mas com essa campanha aqui fica difícil. A Fiorentina teve uma derrota agora fora de casa no último jogo, mas vinha de 4 vitórias consecutivas. Vamos dar uma olhada contra quem foi essa derrota da Fiore no último jogo fora de casa. Fiorentina perdeu para o Bolonha, justamente outra equipe que está invicta, né? Depois disso empatou com o Vitória de Portugal na Conference League e perdeu para a Udinese em casa por 2-1. A Juventus vem de uma vitória contra o Monza 2-1 e de uma goleada na Copa Itália contra o Cagliari 4-0. Porém antes, olha lá os empates, ó. Empatou com o Venezia 2-2, empatou com o Bolonha 2-2, empatou com o Torino, empatou com o Lecce 1-1. Ou seja, se você pegar no contexto, é uma equipe que tem entregado pontos ou permitido que equipes mais acessíveis some pontos em sua casa.
Isso aqui é complexo, né? Voltando para as estatísticas. O time da Fiorentina sai mais na frente do placar fora de casa do que a Juventus, abre mais o placar do que a Juventus. Isso aqui já é um primeiro critério de perigo e que corrobora com a informação de que a Juventus pode se complicar. As duas equipes falham em marcar mais ou menos no mesmo contexto, né? São 13 gols marcados para cada um. Porém, a Fiorentina tem uma defesa mais sólida. Isso também me faz pensar num jogo mais amarrado, muito mais provável para correção de preço, que eu já vou marcar aqui. Estou fazendo malabarismo com esse notebook e esse microfone na mão, hein? Vamos lá. Muito mais provável para correção de preço do que um jogo para o mercado de gols. Volta para cá para o PDF. Outra coisa, primeiro tempo da Juventus não é tão diferente do primeiro tempo da Fiore, assim como o segundo tempo das duas equipes são equiparados. Então, para mim, não é um jogo para a gente ter como preceito somente o peso da camisa, somente uma atração emocional, somente uma memória afetiva, e sim para que você trabalhe ao vivo. Não deixa a camisa aqui te guiar, porque a Fiorentina é sim um time muito chato de se enfrentar e a Juventus pode ter mais trabalho. Jogo 0-0 aqui pode se arrastar, então não vou te indicar mercado de gols nesse jogo. Se for para trabalhar a favor de gols, que seja com uma das equipes vencendo por 2 gols de diferença, mas eu não te aconselho, tá? Para mim é um jogo mais amarrado para se trabalhar ao vivo. Se você é um Panther e quer muito trabalhar a favor da Juventus, saiba que a Juventus não é goleadora, saiba que a Juventus enfrenta uma equipe de ótima defesa e a Juventus tem empatado muito nos últimos jogos. Então, se for para se arriscar, eu não olharia para uma cotação de 1,91. Eu olharia aqui para uma cotação bem mais elevada. Se for para correr risco, que seja com uma cotação que compense o risco dessa entrada. 2h15 da tarde na Premier League, fica aqui uma pergunta. Quem segura o Liverpool do Arne Slot? Como joga a bola esse Liverpool? E o Liverpool vem numa distância ainda maior agora para a equipe do Chelsea, que perdeu para o Fulham de virada, gol do Muniz no finalzinho, e o Liverpool virou para cima do Leicester e conseguiu uma grande vitória, abrindo agora 7 pontos de diferença do segundo colocado. O Liverpool que venceu por 3-1 o time do Leicester e o time do West Ham que vem de uma vitória fora de casa contra o Southampton. Nesse momento é um West Ham que já sobe um pouco mais na tabela. O início da campanha do West Ham não foi muito boa, mas o início da campanha do West Ham não foi boa porque ele enfrentou adversários muito difíceis. Se eu não me engano, enfrentou o Aston Villa, enfrentou o Chelsea, enfrentou o United, o Arsenal, se não me falha a memória. Então foi um início muito difícil, né? Muito cascudo. Agora o West Ham já começa a subir um pouco mais na tabela de classificação. 2h15 da tarde, 1h40 é a cotação do Liverpool. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. O Liverpool vem, óbvio, com várias vitórias nos últimos jogos. Nos últimos 8 jogos o Liverpool venceu 6 partidas, empatou 2, está invicto fora de casa e não falhou em marcar em nenhum jogo. Excelente, né? Média de 2,75 gols marcados por partida, acaba sofrendo ali também uma média de 1 gol por jogo e leva a média total na somatória de 4,1 de gols por jogo. O time do West Ham não sai tanto na frente do placar, o Liverpool já abre o placar aqui em 75% dos jogos, mas vem de 2 jogos de invencibilidade e só teve uma derrota nos últimos 6 jogos em casa. Isso aqui é muito bom, principalmente para uma equipe que não começou jogando tão bem porque teve adversários mais cascudos. O aproveitamento do Liverpool é muito bom, enfrenta uma defesa que sofre quase 2 gols por jogo. O primeiro tempo do Liverpool é superior, com mais gols marcados e menos gols sofridos. O West Ham tem um problema de defesa no primeiro tempo. No segundo tempo, o West Ham corrige um pouco mais o problema defensivo, porém aí o Liverpool eleva bastante o número de gols marcados. 78% dos jogos do West Ham e 75% dos jogos do Liverpool com over 2,5. Isso anima bastante também para trabalhar o mercado de gols. O West Ham sofre com mais frequência no início do jogo. Esse back favorito ao Liverpool pode ser interessante, mas é um time que marca com muita frequência no final do primeiro tempo para o início do segundo. O Liverpool não marca tanto no início, infelizmente. Sofre com bastante frequência no final do primeiro tempo, aonde justamente o West Ham cresce. Cuidado então, guarda essa informação. E é uma equipe que gosta bastante de marcar no meio do primeiro e no meio do segundo tempo. Vamos para a conclusão então? Para mim, se você é um trader, é sim um jogo para ficar de olho nesse back favorito, até porque o West Ham não costuma começar tão bem, mas não entraria apenas pela camisa. Só vou entrar nesse back favorito se o Liverpool me entregar aqui essa superioridade que a gente já está acostumado, e o Arne Slot gosta muito mais desse massacre
do que do jogo reativo. O jogo reativo do Liverpool é consequência. A partir do momento que o Liverpool tem o resultado na mão, assim como foi contra o jogo contra o Tottenham, o Liverpool passa a ser um time letal no contra-ataque. Mas até que isso aconteça, o Liverpool gosta de jogar propondo o jogo, tá? Então dá para pensar nesse back favorito. A partir do momento que eu tenho o Liverpool na frente, eu gosto de pensar até num cenário de 2 ou 3,5. E não duvido de ambas marcam, o Liverpool tem sofrido gol com alguma frequência. A odd do 2,5 não é boa no pré-live e a odd, obviamente, do ambas marcam também não é boa no pré-live. Então tenta pegar isso daqui ao vivo. Theo, dá para pensar num back Liverpool HT se eu sou um Panther? Dá, mas cuidado porque o Liverpool tem sofrido com frequência no final do primeiro tempo e o West Ham marca com frequência também nesse momento. Talvez pensar numa vitória do Liverpool de virada possa ser um cenário agradável, porque o Liverpool tem virado com frequência. Isso vem desde a época do Klopp. Não sei se você lembra. Aconteceu de novo agora com o Leicester. O time saiu na frente do Liverpool e recuou, meu amigo. Pode ter certeza que ele vai acabar se complicando. Para ganhar do Liverpool, ou você precisa continuar atacando, ou você precisa que a bola do Liverpool não entre de uma tarde, de uma noite muito inspirada do seu goleiro e não inspirada dos atacantes do Liverpool. Mas não é o que tem acontecido com o Salah, por exemplo. O time está voando e o Salah ainda mais. Tá? Então, muito provavelmente aqui ficar de olho no mercado de gols e também numa possibilidade de virada do Liverpool se ele estiver atrás pode ser interessante. Fechou? Às 16h45 temos um grande clássico aqui na Itália, mas infelizmente não dá para dizer que esse clássico coloca frente a frente postulantes ao título, né? O Milan com 26 pontos e a Roma com 19, aqui é um jogo de meio de tabela com disputa pela Champions League, para a vaga de Champions League. Então eu já vou começar aqui com um jogo para correção de preço, né? Principalmente se você é um trader. E tem aqui uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Quando a gente olha para essa cotação do Milan 2,20, ela está incumbida o fato da Roma não ter vencido um mísero jogo sequer fora de casa. É impressionante como a Roma tá mal, pelo menos fora de casa. 13 gols sofridos, 5 gols marcados. Enfrenta um Milan que perdeu apenas uma partida nos últimos 8 jogos em casa. Então, a pegadinha aqui é, tudo leva a crer que o Milan vai vencer esse jogo de maneira fácil. Só que é um clássico, e eu respeito muito os clássicos. Tá? Inclusive, o Milan não é uma equipe que me passa tanta confiança. Mas isso é uma opinião mais pessoal e opiniões pessoais você pode descartar. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, no amistoso a Roma venceu o Milan por 5-2, vamos desconsiderar amistoso. A Roma venceu o Milan na Europa League por 2-1 em 2024. A Roma venceu o Milan de novo na Europa League, provavelmente aqui foi mata-mata, né? Também por 1-0 fora de casa. O Milan venceu a Roma na Série A em 2024 por 3-1 e tivemos um empate 2-2 em 2023, da penúltima vez que a Roma visitou o Milan. Então acaba sendo corriqueiro quando a Roma consegue complicar a vida do Milan. Então para mim é um favorito que pode se complicar. Eu não duvido aqui que o Milan possa até vencer esse jogo. Afinal de contas a fase da Roma é horrorosa, né? A Roma conseguiu uma grande vitória aqui contra o Parma em casa e eliminou a Sampdoria na Copa Itália. Mas aí a Sampdoria está disputando a segunda divisão e não está bem na segunda divisão, então está focada lá na segunda divisão. Porém, quando a gente expande, a Roma vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Isso mostra uma recuperação, mas ainda não conseguiu ter bons resultados fora de casa. Perdeu para o Napoli, para o Bolonha, perdeu para o Como e perdeu para a Atalanta. Então, é uma Roma que não inspira confiança, mas que nos últimos 5 jogos venceu 4. E é um Milan que, para mim, não inspira também tanta confiança. Empatou com o Genoa recentemente, dentro de casa, 0-0. Perdeu para a Atalanta normal, mas também já empatou contra o Cagliari. Empatou contra a Juventus em casa, contra a Juventus tudo bem. Mas, de novo, eu não duvido que o Milan possa até vencer esse jogo, mas eu não entraria a favor do Milan a qualquer preço só pela fase ruim da Roma. Isso daqui, essa campanha da Roma, pode dar a impressão de que a Roma está, entre aspas, dormindo, né? Mas toma um pouco de cuidado. Não duvido que a Roma queira jogar nesse tipo de jogo grande. Não é um jogo de disputa de título, mas acaba sendo um bom jogo de disputa de Champions League e é um adversário direto. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar. Não entraria a favor do Milan a qualquer preço e também tomaria um pouco de cuidado com o mercado de gols, tá? A não ser que o jogo esteja desempatado. Nos últimos jogos entre eles, como a gente viu, na casa do Milan, vamos lá embaixo, ó, 3-1 Milan, 2-2, 3-1 Milan e 5-2 Roma. Então, pode ser um cenário de gol sim, se o jogo estiver desempatado. O ambas marcam se faz presente aqui? Eu acho que sim. Me dá uma odd acima de 2 nesse ambas marcam e talvez eu me arrisque, mas só se você tiver metodologia, tá bom? 5h30 da tarde temos um dos maiores clássicos de Portugal, Sporting e Benfica. Cotação extremamente parelha, o mercado não quis tomar partido aqui, afinal de contas é uma disputa pela liderança. Sabe quem é o maior beneficiário desse jogo? O Porto. O Porto joga nesse sábado, se não me falha a memória, contra a equipe
do Boa Vista e a obrigação do Porto. O Porto ainda não jogou, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas é a obrigação do Porto ganhar. Quando os três, ou eu posso inserir o Braga, né, os 4 times ali de cima, estão jogando entre si, os outros adversários precisam vencer, porque é nesse momento que você decide o campeonato. É provável que a gente possa ter um empate por aqui. Então o Porto vencendo, ele assume a liderança. Olha como é importante para o Porto. Agora, para essas duas equipes aqui, também é um confronto direto que vale título. Acaba valendo, né? Porque você, em caso de vitória, soma 3 pontos em cima do seu adversário e segura ele com a pontuação dele. Então, por exemplo, se o Sport vence, ele assume a liderança mantendo o Benfica com 38 e passa 2 pontos à frente. Se o Benfica vence, ele vai a 41, mantendo uma distância de 4 pontos do Sport. E isso vale ouro nesse tipo de campeonato tão disputado. Então, para mim, é um jogo que a gente não pode nem criar expectativa aqui de entrar a favor de uma equipe ou outra. Para mim, é um jogo para correção de preço. Claro que a gente olha sempre para os jogadores que estão se destacando mais. Vamos dar uma olhada aqui do lado do Sport. Olha só, o Sporting saiu na frente em 86% dos jogos em casa, já o Benfica fora não tanto. O Sporting tem um ataque melhor em casa, já o Benfica um pouco menos agressivo. Porém, as duas equipes têm uma defesa muito sólida. E as duas equipes perderam apenas um jogo dentro e fora de casa, respectivamente. Muito parelho o confronto, realmente, mas olha aqui, ó. Principal destaque do Sporting, Victor Gyökeres. 18 gols marcados até o momento. Em 15 partidas, o Gyökeres já marcou 18 gols e deu uma assistência. Eu acabei de gravar um shorts aqui para o YouTube, dá uma olhada aí nos shorts do canal. O top 10 de maiores goleadores de 2024. Dá uma olhada quantos gols marcou o Victor Gyökeres. O Trincão também tem 8 assistências, grande assistente, e o Pote também marcando gols por aqui. Do lado do Benfica temos o incansável Di Maria, que continua marcando muitos gols por aqui. Dá para perceber que a maioria dos dados por aqui indica um confronto parelho. A gente tem alguns detalhes para comentar, olha só. O Benfica, ele costuma sofrer os seus gols fora de casa no início do jogo, primeiros 15 minutos, e no final do jogo, os últimos 15 minutos. Curioso, né? E o Sporting costuma sofrer a maioria dos seus gols no final do primeiro tempo. Marca, na maioria das vezes, no meio do segundo tempo e no final do primeiro. Já o Benfica é bem distribuído nos gols marcados. Nos últimos jogos, aqui eu gosto muito de ver essa questão da rivalidade. Vamos dar uma olhada nos últimos confrontos entre eles, principalmente no estádio do Alvalade. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles em Alvalade. Sporting venceu por 2-1 na temporada passada, venceu por 2-1 na Taça de Portugal, empatou 2-2 no Campeonato Retrasado e perdeu por 2-0 em 2021-2022, né? Então tivemos algumas vitórias do Sport, mas o Benfica também venceu. No geral, olha como é um jogo que tem ambas marcam, ó, 2-1, 2-2, 2-1, 2-1, 2-2, 2-2, 2-1, 3-1, 4-3. Então, de 10 jogos, 9 tivemos ambas marcam. Quanto que o mercado está pagando? 1,57. Não é ruim. Uma odd um pouquinho mais alta seria até mais interessante. E não duvido também de um jogo para gols, viu? Não duvido de um jogo para gols. Tem sido um jogo para pelo menos 2 gols, mas com frequência o 2,5 também acontecendo. O que atrapalha para o cenário de gols aqui, que eu já falei antes? Um jogo que se arrasta no 0-0. Eu no 0-0 não me posicionaria, ok? Vale a pena ficar de olho, claro, Di Maria e Gyökeres para finalizar no gol. O Gyökeres, se você for um pouco mais ousado para marcar ou dar assistência, também é um jogador muito importante. Fechou? Vou deixar listado aqui no Radar Esportivo vários outros jogos complementares para esse domingo, mas eu acho que esses 7 jogos já está bem incrementado. Mas você tem outras opções aqui. Tem o Forest fora de casa contra o Everton. O Forest faz uma campanha excepcional. Tem o Fulham, que virou contra o Chelsea enfrentando o Bournemouth. Tem o Crystal Palace pegando o Southampton. No Campeonato Escocês tem o Celtic, tem o Rangers. No Campeonato Português tem o Vitória fora de casa contra o Farense, tem o Braga. No Campeonato Italiano tem o Udinese mais cedo. Tem vários jogos interessantes esse domingo e eu vou deixar listado aqui no link do Radar Esportivo. Também vou deixar aqui embaixo o link da minha parceira Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo, que agora está entrando de vez no cenário nacional. Já corrigiu alguns problemas nesse negócio de verificação. Muita gente reclamou. Pô, não tá dando para verificar. Se você tá com problema de verificação, se o seu documento não tá sendo aceito, porque eles estão pedindo um RG com CPF, o meu RG não tem CPF. Entra no suporte e avisa, ó, meu RG não tem CPF, quero fazer uma verificação manual. Eles vão fazer com você. Fechou? Essa é a maior bolsa esportiva do mundo. Tem melhorias para serem feitas e eu tô sempre aqui dando a minha cara, porque eu tô sempre cobrando eles. Eu utilizo eles e sempre vou utilizar a Betfair para trabalhar, a não sei que um dia ela saia
saia do Brasil, mas enquanto ela permanecer e agora abrindo o escritório no Brasil, eu tenho certeza que ela tende a permanecer. Eu vou estar sempre cobrando melhorias. Humanização do chat é uma coisa que eu tenho cobrado muito. E vários outros pequenos problemas que eu boto a minha cara aqui para também cobrar em prol da minha conta, do meu trabalho e também para quem me segue por aqui. Fechou? Muito obrigado pela companhia. Não esquece do like no vídeo. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço.